O privilégio de trazer Paulo Protásio aqui no canal Pensar e Vencer Não. Tá? Eu tenho... É uma questão de honra, porque Paulo Protásio, eu posso dizer que é uma das grandes referências para o Eduardo Machado e para muitos dos meus amigos que tiveram a oportunidade de conviver com Paulo Protásio. Eu acompanho tudo o que ele faz e a forma como ele representa o empresariado como um todo e as melhores práticas institucionais fundamentais para uma empresa, para uma família e para o país como um todo. Paulo Protásio, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer. Estou tentando trazer Protásio aqui, faz bastante tempo. E a gente já vai começar esse papo aqui de uma maneira bem quente. Protásio, no meu entendimento, o Brasil deveria estar exportando pensamentos, ideias, lideranças que fazem a diferença para um mundo melhor. E eu te vejo assim. E você aí está no auge da sua criatividade, do seu pensamento, da sua maturidade, da sua sabedoria. Você acha que o que eu vou falar agora é muito verdade, mais ou menos, estou pegando pesado? O Brasil deveria estar bancando Paulo Protásio como pensamento, como idealizador, como executor, por todos os cantos do planeta. Isso é pouco feito pelo Brasil. Por quê? Eu tenho a impressão que as ideias são colocadas em prova, sempre, permanentemente, por quem as escuta, quem as ouve, quem dá atenção a essas ideias. Não é fácil você também fazer essa comunicação. É muito difícil. É uma comunicação que vem pelo grau de oportunidade que... Qual a vantagem que eu acho que, de certa forma, eu consigo tirar do processo? É que, se você se coloca na posição de, ao tomar conhecimento da oportunidade, você se dedicar a ela e fazer com que ela realmente ocorra, faça com que o seu caminho fique com a direção certa, no momento certo para acontecer, eu acho que você consegue grandes êxitos. Eu posso dizer a você isso praticamente em quase tudo que eu fiz na minha vida. Vamos pegar 3 coisas, por exemplo. Você me lembra, eu posso lembrar porque você era jovem para formar parte de um grupo de jovens empresários que eu na Associação Comercial, eu olhava muito isso como não uma aventura, mas uma oportunidade que tinha que ser preenchida. Você não pode deixar o jovem sem que haja essa perspectiva dele ser produtivo no sentido de comandar, liderar, organizar, fazer, empreender. Isso tudo tem enorme valor, né? Então, quando eu comecei a olhar esse processo, eu tinha na época, na Associação Comercial, dado meus primeiros passos, dizendo coisas que poderiam às vezes até ser mais, eu diria, não muito corretas na forma da visão daquele estabelecimento dos mais velhos, né? Eu, por exemplo, eu dizia que o Ministério da Indústria e Comércio era o Ministério da Indústria, mas não era do Comércio. Eu comecei a minha vida dentro da Associação Comercial dizendo que nós estávamos lá para fazer o quê? Se a gente não tinha realmente um elemento dedicado, olhando com grande potencial o poder do consumo que o Brasil representava. Então eu persegui aquilo de uma forma uma certa insistência. Sem dúvida. E acabou o Rui Gomes de Almeida, que você soube, mas não conviveu. Eu convivi demais com ele. E ele acabou dizendo, tá bom, já que você está falando isso, eu acabei sendo introduzido por ele em várias formas com a relação do poder político. Delfim Neto,
Pratini de Moraes, tudo isso eram épocas que começaram a serem aproveitadas as pessoas para fazerem um novo governo, na época, na construção desse quadro. O que aconteceu comigo? O Pratini resolveu criar o Conselho de Desenvolvimento Comercial. E eu fui ser o seu executivo, né, fazer aquilo acontecer. Inclusive, eu fui, vamos dizer, eu tive um decreto diferenciado. Meu decreto não me dava necessariamente a obrigatoriedade de estar presente todo o tempo como funcionário. Eu era um coordenador que arregimentava, organizava a ação. Comércio hoje no Brasil e a sua área de crescimento é gigante. Dentro desse processo, quantas coisas surgiram? Shopping center. Nós tínhamos uma visão daquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos por causa das minhas viagens e por causa das minhas relações no mercado. Eu acabei introduzindo isso. Sérgio Carvalho, por exemplo, foi um grande parceiro na forma conceitual. O pessoal da área do próprio quadro do shopping, eu acabei fazendo, até construindo associações do shopping, né? Coisas que foram criadas lá. Franchise foi um outro acerto. Ou seja, eu tinha tido uma experiência, comprei uma franquia que chamava-se Manpower, que era uma franquia de trabalho temporário. Ela veio para o Brasil, passou um tempão com a gente, eu dividi inclusive o território com São Paulo, com uma pessoa chamada Jean Wering, fazendo a mesma coisa que nós éramos parecidos no processo da prestação de serviço, em São Paulo e eu no Rio. Chegamos a ter milhares de pessoas empregadas. O que aconteceu? Uma legislação trabalhista complicada, difícil, desorientada, desproporcional, etc., nos fez criar uma lei. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, assim, com o seu label, com a sua autoridade naquela época, provocou o Congresso e nós ganhamos a lei do trabalho temporário, que hoje é terceirização. Milhares e milhares de forças criadas no processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o aproveitamento tem que ser feito daquilo que você normalmente é despertado. E se você não tem, mas um terceiro tem, e você percebe que isso tem valor, você deve exortá-lo, deve trazê-lo para que ele consiga fazer. Então, eu acho que essa sua afirmação do Brasil poder aproveitar isso e transformar isso numa forma de posicionamento a nível global, eu acho é tão coerente, é tão, vamos dizer, é tão sistemático, tão multiplicador, que realmente é verdade. Eu acho que nós não perderíamos se nós pegássemos essas propostas, esses quadros, e transformasse isso num ideal de pauta a nível global. Recentemente, inclusive, eu estou usando muito um termo novo, que eu chamo de glocal, né? G-local. O glocal é que não existe nada no mundo, na sua transformação, e agora ela é muito acelerada, ou seja, ela está transformando da noite para o dia, ou seja, essa vizinhança que a gente tem da inteligência artificial, que é uma presença que vai acabar nos tornando enormemente, até mais felizes, de uma certa forma, por conta de que você vai ter mais tempo para o lazer, você vai ter mais tempo para deslocamentos, tu vai ter mais tempo para o teu lance cultural, da tua forma de fazer, até mesmo até a sua vida ser mais sadia no processo do exercício, do uso das oportunidades de lazer. Por quê? Se você dosar bem esse conhecimento, o sistema vai estar a seu favor. Posso dizer, Protásio, que uma característica sua sempre foi o otimismo embasado. E você está otimista com a inteligência artificial.
Para você é algo inexorável, em que a gente vai aprender a dominar, desenvolver, vai definir, não é definir os limites, mas vai conseguir modelar isso de uma maneira inteligente? Qual é a sua visão? Porque o seu otimismo é muito importante aqui para o canal. Você tem uma visão otimista da ferramenta da IA, que faz parte, que é uma ferramenta da quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0 aí, também nomeada. A gente está vivendo uma revolução industrial e nós temos 4 gerações simultâneas, antenadas, né, e sendo impactadas por essa revolução industrial, coisa que não aconteceu nas outras 3. Seu programa é Pensar e Vencer. Eu acho que a gente tem... pode até partir em cima disso para você ter um teu comercial feito. Ou seja, vale a pena a gente imaginar para vencer? Sim. Eu acho que o que a IA é em síntese, um pouco dessa sintonia que você pensou nessas 2 palavras. Ou seja, o que o IA faz? Pensa. Só que ele pensa numa articulação daquilo que ele tem de extensão a mais variada possível. Ou seja, eu não vou a um lugar, eu vou a todos os lugares. Eu não vou a um livro, eu vou a todos os livros. Eu não vou a uma ideia, eu vou a todas as ideias. Então, essa visão, essa capacidade de processamento, né? Processamento é sensacional. Então, isso realmente é uma forma de você colocar um pé para vencer. Eu acho que, se em resumo você pudesse ter uma síntese do porquê você criou esse programa, se você tivesse pensado como eu estou pensando agora, você teria outro label, entendendo? Então, sem fazer muito exercício de marketing, de dados, né, de coisas nesse sentido, fica muito mais fácil você imaginar a mudança quando você recebe um input dizendo não só a sua ideia é boa, mas ela é inovadora. Ela não é só colocada nesse estímulo da inovação, mas ela é profunda. Ela é isso. Então, a própria relação que existe entre você e o equipamento da ação da inteligência artificial acaba traduzindo para você algumas ações importantes. Eu vou dar um exemplo. Você sabe disso porque você conviveu com as coisas que fiz durante muito tempo, na sua posição de partícipe da entidade, enfim, que a gente trabalhava juntos e trabalhava e continuamos ligados a ela, né? O que é mais importante, por exemplo, é você não deixar passar a oportunidade. Ou seja, ela normalmente ela é levada ao seu conhecimento através de diferentes meios e modos. Ela não aparece todo dia no letreiro dizendo o que mas às vezes até uma forma até subordinada a alguma outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Nada se pode fazer de transformação e de grande e profunda transformação para melhor do que os encontros que existem de certa forma, um momento onde a reflexão daquele projeto, daquele programa, daquele tema é explorada em grande profundidade e de uma forma muito mais variada, inclusive com uma visão global. Ou seja, são vários locais, vários diferentes lugares que se somam para uma discussão mais universal. Então, eu sempre procurei encontrar elementos que pudessem ser colocados na minha agenda de vida e que pudessem podiam refletir esse tipo de conquista. Perfeito. Então, vou dar uma. Eu sou presidente da Embratur e a minha proposta era fazer do Arroio Chuí ao Monte Roraima um único processo um pacote de venda, né? E o Brasil, ele tem uma enorme riqueza, uma extraordinária riqueza. Ele não é singular, ele é plural, né? Então, esse processo todo, eu podia pensar em
N formas de olhar as ações. Então, vou dar um chute. Você tem nichos. Por exemplo, há muitos anos, um deles eu até creio, eu cheguei a explorar, e explorar de uma certa forma até interessante, com reflexos a nível local, a nível Brasil, lugares em que você tinha ou teria uma oferta de uma visão diferenciada. Então, eu descobri, por exemplo, que havia uma corrente de turistas que só queriam ver pássaros. Ou seja, o observador de pássaros, o observador da vida, daquele processo. E eles tinham roteiro, tinham indicações, tinham lugares, tinham... Por que não o Brasil? E nós temos, né? Absurda fauna do processo. Sim. Então, o que acontece? Eu comecei a verificar que isso podia estar dentro de um segmento de ação turística. E eu dei de cara com várias instituições. E uma delas, que era a mais agressiva na época, né? Isso faz muito tempo, estamos na altura de 70, na década de 70, uma outra que se chamava-se ASTA, American Society of Travel Agents. A American Society of Travel Agents, ela não era uma associação de agências americanas, ela era uma associação dos Estados Unidos de agências de turismo a nível de ação global. Tinha afiliação de todo lugar, Alemanha, Holanda, Japão, todo mundo estava lá. Então, o que acontecia? A cada 2 anos, eles faziam um evento a nível global. E as cidades, os destinos, é que disputavam a conquista desse evento. E eu saí atrás, ou seja, inclusive a nossa competição foi muito rica, porque ela não abrangia só uma determinada região, ela era global, né? Então você podia ter adversários de todos os lugares. E muita gente acabou dizendo que o Brasil não tinha capacidade de acesso por conta de que os voos, na época de 70, eram muito precários, né? E eu me lembro tão bem disso como se fosse hoje. Eu saí atrás de todas as companhias aéreas do mundo para provar a todo mundo que a gente tinha assentos... Você como presidente da Embratur. E assentos suficientes para dar no mercado a característica que nós tínhamos realmente capacidade de mobilização. Ou seja, não era só uma candidatura, você tinha que cuidar também da operação como um todo. E provar que o mercado era um mercado estruturado. Perfeito. Então, esse negócio eu marquei como sendo um quesito no momento em que você ia fazer vários hotéis. Por exemplo, a gente realmente desenvolveu nos 4 anos que lá estive mais de 600 projetos. Ou seja, a gente criou essa ambiência do procedimento. E isso ficou na minha cabeça como sendo uma ação consequente. Por exemplo... E ganhou? O Brasil ganhou? Ganhou. Não, deixa de contar isso não. Tem que contar que o final dessa história foi gerar um legado espetacular. Fizemos um evento absolutamente extraordinário. Ele mobilizou o mundo inteiro. A gente realmente disparou. Muitas coisas aconteceram. Pra você ter ideia... A cidade sede foi o Rio? Foi o Rio, claro. Rio, eu fiz o primeiro grande... Eu fiz várias mudanças, obrigatoriamente falando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pão de Açúcar. O Corcovado. Quando eu cheguei e deparei com aquilo, o trem do Corcovado era arcaico, velho, antigo. O bondinho, se você quiser, até é uma prova. Você pode ir lá no Pão de Açúcar, no primeiro nível da primeira parada, tem uma exposição das cabines nos últimos 30 anos. Sim. Então tem uma cabine de madeira, que você era de levantar e baixar, que é uma sala hermética, por isso é uma caixa de sapato. É uma caixa. Eu digo... Como é que a gente vai fazer isso? Eu tinha um amigo que foi para o IBC,
o Caio Alcântara Machado, ele tinha uma relação extraordinária em todo esse processo. Está bem apresentado pelo Carlos também, Andrade Pinto, na época. Aí nós resolvemos fazer uma proposta. O Pão de Açúcar não tinha recurso para renovar seu equipamento. Então a gente foi, por que a gente não troca? Não faz um barter deal, né? Você troca por café contra um sistema de um teleférico moderno. E onde é que tem o melhor? A Itália. A Itália tem a mais afinada relação por conta da sua vivência, né? De montanhas, etc. Aí eu digo, caramba, vamos fazer isso. E nós trocamos. O Pão de Açúcar ganhou a sua primeira cabine mais aberta, envidraçada, de uma forma extraordinária. Agora já está na terceira cabine. Você participou, que eu sei dessa história, você participou da troca dos cabos, né, como um todo. Você participou de um monte de coisa. Todo o sistema, e tem mais ainda. O bondinho do pão do Corcovado também foi trocado nesse mesmo período. Exatamente para trazer, e como o próprio Galeão. Uma das razões do projeto, da melhoria obrigatória, porque como era um controle do Ministério da Aeronáutica, não era um negócio assim, da sofisticação de uma companhia aérea ou de aeroportos, não era. Era coisa muito estruturada. Era mais militar do que nunca. E nós conseguimos fazer com que eles olhassem o novo projeto, uma nova postura. Paulo, deixa eu... Aqui, a conversa está tão rica que eu vou te fazer uma provocação agora, se você não quiser responder ou quiser responder parcialmente, porque quando você me conta esse tipo de coisa, e eu conheço várias histórias suas que são dignas de filme, que eu acho que é outro setor que o Brasil usa pouco, faz uma lei de proteção do mercado brasileiro, né, de filmes, e esse tipo de história a gente conta mal. Imagina isso bem produzido. Eu daria certamente o roteiro de 2 ou 3 filmes. Mas vamos lá. A pergunta que eu quero te fazer, sem você bater em ninguém, eu queria a sua opinião. Você acha que o ciclo da Copa do Mundo e das Olimpíadas, com esse espírito que você narrou, claro que guardadas as devidas proporções, poderia ter entregue muito mais em termos transformacionais para o Rio e para o Brasil? Ou você acha que a gente precisava passar por isso? Qual é a tua opinião sobre esse ciclo? Depois a gente volta um pouquinho lá no timeline, que eu quero voltar ali para o associativismo e da importância dele nessas ações transformadoras. Mas eu queria que você falasse um pouco, você que vivenciou, você que foi um dos grandes entusiastas desses 2 ciclos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, qual é o balanço que você faz desses 2 ciclos que foram com 2 anos de diferença, que foi uma coisa inédita também, talvez só os Estados Unidos tenham passado por isso, eu tenho até que pesquisar isso mais. Qual o balanço que você faz dessas 2 oportunidades? Copa do Mundo 2014 de futebol e o ciclo olímpico Rio 2016. Eu acho que a Copa ela tem o seu momento já mais ou menos pautado, está confinada a uns estágios, e os estádios, na realidade, são talvez a única conquista que torna o local diferenciado, por conta que você precisa preparar, criar, montar, tornar o projeto de uma arquitetura bem mais crível, etc. Mas a Olimpíada não. A Olimpíada ela tem todo um espírito, uma alma diversa. Ela cobre muita coisa. Ela é distinta no processo. Como eu participei muito do processo da conquista na época, inclusive a partir da própria presidência, que eu exerci na Associação Comercial, eu posso dizer a você que nós aproveitamos e muito, só não fizemos o dever de casa como deveria ser feito. Que foi uma coisa que você sempre falou. Aquele momento, ele permitiu um processo de uma revisão de comportamento a nível nacional e global.
mas ele deveria ter tido continuidade e isso teria até acelerado hoje onde nós chegamos. Nós estamos chegando agora ao uso daquilo que foi edificado. Quase 10 anos depois. E tem já um procedimento novo de revisitar os espaços e organizar as ações. Eu posso dizer que, por exemplo, uma das coisas, eu fiz tudo e fui muito bem recebido pelo Comitê Olímpico na época, uma coisa que eu achei que poderia ter resultado. Por que não fazer o global ser atraente no momento em que você tem um local uma outra oportunidade? Aí se criou uma coisa que foi... Ela esgotou o máximo dessa oportunidade. Foram as casas dos países. Ou seja, a gente acabou fazendo várias coisas. Uma delas, por exemplo, o país podia ter o seu lugar, né? Onde ele seria o lugar onde você podia fazer tudo, desde a prova de um alimento, uma culinária qualquer, até uma prova de informação. Aquilo foi sensacional. Espaço, cultura, etc. Foram muitas casas abertas no Rio de Janeiro. E eu criei um concurso a partir da própria associação, que era uma ação da competência do que representava esse processo. Nós medimos vários ângulos de interesse de como é que você se faz presente, participante das coisas que você tem, que são elogiosas, são créditos que você tem, conhecidas a nível universal. Aproveitando aquele momento em que tem uma enorme visita, eu fiquei muito feliz porque essas casas receberam mais gente do que os estádios onde havia competição. Esse foi um número sensacional. E fizemos uma ação muito consequente para aquilo que nos interessava de relacionamento. Então, eu criei, junto com isso, uma relação universal. Eu disse, na época, inclusive, eu acho que a gente pode falar, inclusive, de vários nomes, mas eu destacaria entre eles uma conversa que tive lá com o Nascimento Brito na época, junto com o Marco Aurélio, que era o grande operador dele de articulação, de logística, né, da Olimpíada, a ideia da exploração de outras cidades que fizessem conosco uma competência de alguma conquista. Então eu levei a ideia de uma a corrida da tocha, ou seja, o conceito de levar a tocha a mais de um lugar em que ela poderia vir a se prevalecer. Inicialmente sempre pensou até inclusive se continental, mas não dava. Mas nacional sim. Aí nós começamos a fazer uma projeção. Por que não? Talvez vamos botar 100 cidades, vamos botar 200 cidades. Aí começamos a acreditar que isso poderia... E realmente é uma coisa fantástica. Foi fantástico. Que aconteceu. Ou seja, nós fomos a 329 cidades com a tocha. A corrida e que a gente fez Brasil afora marcou posição. Tanto é que eu criei um programa ao lado disso, por conta da comunidade. Cada associação comercial naquela época recebeu um convite para falar com a sua prefeitura para o engajamento. Aí nós criamos o que nós chamamos de a chama empreendedora, porque a tocha o meu amigo não deixou usar, porque a tocha era uma coisa da Olimpíada assim, exclusiva. Então nós saímos para a chama empreendedora. E a chama empreendedora levava para a cidade exatamente os conceitos de vocês explorar momentos de transformação. Porque o que acontecia quando a tocha passava? Ela, na realidade, ela estava não só marcando o território, mas ela estava trazendo também elementos novos. E a gente fez 3 frentes da operação. Uma, quais são os seus produtos que fazem a diferença?
é queijo, é bolinho de pão, é um suco, é um café, o que seja. Qualquer que fosse o produto, todos os eu lembro bem. produtos deviam vir para sua prateleira. Você devia dar conhecimento ao Brasil daquilo que ao seria mundo. Aí começamos a serviços, a estrutura, a montagem, a referência, a cultura. Então essa ação, ela foi mágica no processo. Então acho que a gente tem que ver essas ações com esse prisma. Ou seja, um case nosso, né? Naquele período todo da excitação em Embratur como oposição, uma das coisas que fiz foi a gente tinha Fernando Noronha como um lugar isolado. E aí ocorreu, por que a gente não chama 4 arquitetos grandes brasileiros, leva para eles lá uma ideia de cada um deles pensar em como poderia essa ilha não ser mais aquilo que ela era uma prisão. Então, lá que o Brasil guardava os seus detentos, todos eles muito bem instalados. Então, a ilha é grande também. Essa operação toda, a gente acabou fazendo uma liberação, ou seja, a ilha passou a ser um ponto de referência de turismo. Ela ganhou uma enorme perspectiva. Hoje é um ponto de referência mundial. De referência. E foi muito interessante para todos os ganhos que a gente podia imaginar. Então eu vejo que há transformações em que esses eventos são capazes de fazerem procedimentos muito, muito significativos. Nós não paramos. Ou seja, o mais recente foi o G20, ou seja, nós saímos atrás do G20. E como já colocado na minha posição de Rio de Janeiro, eu queria o G20 realizado no Rio. E o mais interessante é que, na época, quem ia tomar essa decisão, como a ideia de vir para o Brasil, ela levou 20 anos, né? Entre a Declaração das Nações Unidas em Estocolmo, em 72, 20 anos depois, seria em 92, esse evento viria para o Brasil. Eu, quando cheguei na Embratur, disse, caramba, por que eu não faço essa ação ser olhada já em 72? E fiquei com aquilo na cabeça, até que chegou um momento em que a gente ia fazer a Eco 92. Aí, o Itamaraty, a pessoa do João Bueno Soares, me mandou todo o programa que eles tinham de obrigações que assim, por que a gente não traz para o Brasil? Sim, mas para o Rio de Janeiro especificamente. Aí ele falou, quem vai tomar essa decisão é o próximo presidente, que vai ser eleito. E foi o Collor. E o Collor acabou me nomeando secretário executivo da reunião por conta de que a coisa veio parar no Rio de Janeiro. E houve uma surpresa nisso, porque ela não foi uma reunião fechada. O Rio, ele é capaz dos milagres. Entendeu? Ele é um lugar onde você pode criar elementos novos. É um grande teatro. Paulo, deixa eu pegar esse gancho teu. Eu queria pegar um gancho teu. E esse jogo de passado, presente, futuro, está sendo ótimo no nosso papo. Hoje eu jogo golfe. Jogo golfe há 5 anos, eu troquei o tênis por uma restrição de joelhos, dos 2 joelhos. Mas não é essa a história. A história é que eu lembro que eu critiquei a escolha do golfe como a nova Venue para a Rio 2016. Porque o que eu ouvi é que nós tínhamos o Gávea, nós tínhamos o Itaiangá, tínhamos o Frade, já com um campo também, em Angra. Para que um novo campo de golfe no Rio de Janeiro? E hoje, quando eu olho essa Venue, eu jogo nela, é um campo público, em que você gera, ele é concessionado, é uma geração de 200 empregos diretos e provavelmente 500 a 600 indiretos. Virou uma referência para o golfe mundial, que era algo impensável. Tem avião que pousa de outros países para jogar num campo que foi especialmente construído para uma Olimpíada.
foi o segundo campo, aliás, o terceiro, porque teve Rio 2016, Tóquio 21-20, né? Porque foi em 21 por causa da pandemia, mas era para ser Tóquio 2020, e agora Paris 2024. Mas foram campos adaptados, campos já existentes. Esse campo, ele foi gerado do zero. Eu fui um dos críticos dessa ação. Então, o que eu quero te perguntar ou trazer para você comentar, é assim, falta não só um pouco de comunicação, mas falta informação para a gente dividir essas ações transformadoras, né, Protásio? E essa régua de longo prazo, ela é mal explicada no Brasil, porque eu fui um dos críticos. E então ninguém conseguiu passar a importância que um campinho de golfe, campinho aqui com todo respeito, teria de impacto para a economia do esporte do Rio de Janeiro como um todo, da cidade, do estado, e colocando o Brasil num mapa de um campo diferenciado. O Rio ainda é o único campo, apesar de ter tido 3 Olimpíadas, o único campo de golfe que foi feito somente para as Olimpíadas e não foi adaptado. E eu acho que a gente valoriza pouco isso. Claro que foi um esporte que eu tive, ao acaso, fui introduzido a ele. Mas o que eu queria fazer é esse gancho com a Eco 92, Paulo. A Eco 92, ela é muito viva na minha mente. E eu tinha 20 anos. Eu nasci em 72. E eu vivi um pouco da Eco 92. Mas o que veio depois da Eco 92, o que você participou como secretário executivo e o que você deixou como legado depois, eu consigo ver isso com muita clareza. Eu consigo ver uma Vale sendo uma referência sustentável e depois tendo pago um preço por causa do desastre de Brumadinho, né, extremamente pesado, mas que você carrega as ações sociais ali, independente de toda a problemática ambiental que aconteceu ali, mas o DNA da sustentabilidade foi plantado em definitivo ali em 1992. E você foi uma peça fundamental nisso. Então, eu tive que contextualizar para te fazer isso. Esse longo prazo, lá da Eco 92, se a gente não conseguir botar essa régua alongada, a gente acaba não entendendo o impacto disso tudo. Existem formas de você fazer isso. A primeira coisa que você tem que ter é conhecimento. Você tem que saber mais do que se trata. Perfeito. Então, a reunião de Estocolmo, ela foi realizada por um jovem naquela época, Maurice Strong. Ele era um homem de empresa, ele tinha trabalhado inclusive numa área do Canadá, né, ligada à energia, mas ele saiu com todo um empuxo grande de Estocolmo. Sim. E a reunião, como ia ser realizada 20 anos pós, ele se dedicou também à exortação daqueles players que eles achavam que deviam estar presentes a essa reunião, que eram muito mais da academia, do lado mais ciência, etc., que correspondiam a isso. Só que ele acabou se aproximando do setor empresarial e foi muito levado por ele a essa ação-condução. O que aconteceu? Quando o Collor me nomeou, na realidade, era uma reunião fechada, que ia ser aqui no Rio Centro, dentro de um quadro onde só viriam grupos oficiais de governo e nada mais do que um grupo seleto, pesado, de mandatários, de primeiros ministros e presidentes de cada um dos países participantes. O Rio seria um centro de atração. Você lembra quantos vieram? Extraordinário, mais de 100. Então, o que acontece nesse processo foi uma coisa extraordinária. Foi que o governo tinha dado para mim uma sala, uma casa praticamente, aquela do meio do Jardim Botânico, que é uma central administrativa, onde inclusive hoje está lá o Sérgio cuidando do Jardim Botânico, como a casa central. E tinha um telex, que eu mandei botar na minha sala, porque era a forma de comunicação na época, né?
E ele faz barulho, porque é como se fosse uma máquina de escrever batendo rápido. Então o que acontecia é que ela não parava. E todo mundo dizia, eu vou para onde, gente? Que negócio é esse? Isso não é uma reunião aberta. Aí eu acabei identificando, depois de chegarem mais de 300 confirmações de que haveriam missões vindo naquela mesma época, eu levei o problema para a mesa oficial do governo e disse, temos um problema, porque temos uma união das Nações Unidas, de um lado, fazendo uma ação absolutamente diferenciada, né? Porque tem um método, tem pauta, tem forma, você não pode entrar na catraca passando sem você não tiver um passaporte vermelho. Então não vai dar certo, porque isso aqui é gente, instituições, pessoas, academia, interesses sociais importantes, prezados do processo. E o que eu faço com isso? E o próprio Maurício não tinha se preparado. Ele, na realidade, a empolgação dele foi de convidar o mundo inteiro. E ele convidou. Só que o mundo inteiro resolveu vir. Então, eu digo, como é que a gente vai resolver isso? Tem que separar os corpos. Então, houve uma nova função nas Nações Unidas inusitada. Qual foi? Uma reunião das instituições e das sociedades. Essa aqui, numa outra reunião fechada, oficial, dentro de um quadro, de certa forma... E o Brasil acabou provocando isso, nós somos, e mais do que isso, não é só o Brasil. Além do Brasil provocar isso, o lugar escolhido foi o correto, o Rio de Janeiro. E o lugar em que o único lugar que eu consegui, com o apoio do próprio esquema na época, do governador e do prefeito, o Marcelo e o Brizola, eles me deram o Parque do Flamengo. E o Parque do Flamengo passou a ser um lugar desse grande e majestoso encontro. Tanto é que hoje nós estamos com um instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Rui Barbosa, de frente do parque, tratando do futuro. Entendeu? Hoje, eu diria a você, está consolidada essa posição do DNA do Rio de Janeiro ser realmente o DNA da referência da mudança global dentro do campo da área da sustentabilidade. A gente não vai perder nunca essa matriz. Entendeu? Então, o que eu diria a você é que vale muito uma ação de consequências do processo. Eu acho que perder as oportunidades, nós perdemos uma, por exemplo, hoje tive uma reunião com o pessoal da CSB, lá antes de eu vir para cá, na associação, e nós estamos procurando encontrar uma forma de aglomerar novamente as redes das principais instituições no Brasil. Muito interessante é que nós somos uma rede de instituições centenárias. Sim. E muitas, não são poucas, são muitas, porque elas nasceram no mesmo período, mais ou menos, desse centenário. Então, o que acontece? A gente pode imaginar fazer uma ação em processo de mudança. E falar em perda, eu hoje percebi que nós tivemos uma perda. Qual foi a perda? Eu saí atrás da reunião mundial das câmaras de comércio para abrir um calendário que eu chamei de Rio de Janeiro a Janeiro, na época. Seria em 2019. Essa International Chamber of Commerce Conference, né, que eles fazem a nível mundial também a cada 2 anos, você tem que escolher os respectivos países que são os hospedeiros e as suas respectivas cidades. Nós tínhamos muito bom posicionamento, mas tivemos que disputar, inclusive, contra Orlando e outros lugares, até Buenos Aires. Ganhamos. Eu pensei numa grande arrumação. O que aconteceu? O Brasil, o mundo, ganhou o Covid entre o período do lançamento, entre 18, na altura, para 19 e 20.
né? Esse processo todo foi muito O Covid difícil. é março de 2020, né? Estoura. Mas ele já vinha de dezembro E de aconteceu, 2019. aconteceu com várias formas. Como eu tinha tido a experiência de atuação de 19, tinha ganho uma outra, que foi a reunião mundial para 20. 19 as câmaras de comércio, 20 arquiteturas. Não sei se você está lembrado, a gente foi Lembro. a primeira capital mundial da arquitetura no Você mundo. trouxe o principal evento de arquitetura urbana. Graças a uma decisão tomada pela própria Unesco. Então, o que aconteceu? Nessa sequência, começamos a pensar em como marcar esses dois momentos para caracterizar o Rio como capital dessa transformação. Aí eu bolei uma consequência a partir de 19, com as sessões comerciais. O que foi? Esse momento da reunião mundial da Câmara de Comércio iria acontecer prévia, antes da nossa reunião, ia acontecer em Sydney, na Austrália. Aí eu levei para eles um conceito que foi feito através de uma imagem de uma artista, que por acaso é minha filha, em que é um grande L ao inverso, como se fosse uma ação de respaldar, e ela aqui em cima colocou um globo terrestre. E o globo terrestre, ele era móvel, ele podia andar dentro desse braço, com uma representação do que ela chamou de limiar. Ou seja, qual é o problema? O mundo está passando por uma grande mudança dentro desses prazos em que a gente tem uma ideia de que o tempo é um tempo a ser combinado e marcado. Então eu levei para eles como um grande prêmio do lado de Sydney, porque Rio de Janeiro ia ser a reunião seguinte em operação. Isso na altura de 17, que foi meu último ano do meu primeiro mandato, meu terceiro mandato na associação. Eu poderia concorrer a um segundo mandato dessa segunda forma. Por quê? Coincidiria com o momento da reunião mundial. Tudo armado da seguinte forma: eu levei para Sydney a mensagem do limiar da grande mudança global, instruí o pessoal da ICC, da International Chambers of Commerce, de que a gente tinha que se preparar como uma grande rede mundial de interesse comercial das grandes propostas de mudanças que viriam, porque a internet ia caminhar para um procedimento dessa relação internacional, a inteligência artificial tinha começado a ser proclamada, todo um procedimento de logística no mundo passou a ter outros ganhos. Eu digo, vocês agora, quando o Brasil for, o Rio de Janeiro for, sede, vocês vão trazer essa mesma, simbolizando essa mudança, para que a cidade do Rio de Janeiro implemente esse processo de câmbio, de mudança da ação consequente. Bom, só que eu não fui reeleito. E ao não ser reeleito, a minha sucessora ignorava essa linguagem, ignorava esse momento, essa preciosa coisa. Então, até hoje, vamos dizer, essa mensagem está na Austrália. O que eu estou fazendo agora? Fazendo um outro esforço para retomar isso. Qual é a retomada? Isso fica em primeira mão para você. A retomada é muito simples. Ou seja, a grande proposta desse câmbio foi acelerada nos últimos 2 anos. Inclusive com a vida do Trump, ela é barata voa. Então essa vontade, essa expressão de interesse, ela vai mudar mesmo, e está em processo mesmo, profundo de alteração. Então, quem vai ser G20 nesse jogo? Do ano que vem, não desse ano, esse ano foi a África. Do ano passado, foi o Brasil. Rio de Janeiro. Foi. Então, o que acontece? O G20 vai ser nos Estados Unidos. Então, por que não
O ano que vem. O ano que vem, 26. Ele toma posse agora, dia 1º de dezembro. Eu digo, por que a gente não vai, dentro desse procedimento, pegar todo esse calendário global e transformá-lo no momento no qual o Rio de Janeiro, mesmo distante, pode ter o seu papel de contribuição. Então, estamos casando com Miami. Casando que é o lugar sede do G20, esse processo. Através de quê? De todas as câmaras de comércio dos Estados Unidos. Todas elas vão estar junto conosco. O que a gente vai fazer? Acordar também com a Austrália, que vai ser a sucessora dos Estados Unidos em 27, de que essa mesma missão de mudança e transformação volte para os lugares da sua iniciativa de ação consequente. Então nós estamos agora reconstruindo aquele momento da mudança para percebermos que não é só a mudança de uma atividade comercial de troca e de conhecimento e de visão na sua proposta de visitas ou de transformações em compromissos produtivos e financeiros. É mais do que isso. É uma mudança de visão, de responsabilidade, porque essa nova sociedade que está chegando tem a capacidade de absorver isso. Então, o jovem tem que ser despertado para esse novo mundo. Quantas funções novas vão estar sendo criadas? Quantos empregos que hoje não existem vão ser colocados no mercado para demanda? Então, se a gente não perceber isso, não se organizar isso, o Brasil tem tudo para ser esse case. O Brasil tem tudo para ser um diferencial do processo. E mais ainda, em todas as escalas. Se eu disser a você que se existe alguma coisa, o Roberto Rodrigues até falou isso a semana passada, não existe como fazer com que a segurança alimentar no mundo tenha consequência, seja realmente atendida, sem que o Brasil seja produtor da sua área produtiva de alimentos. Protásio, é tanto gancho que você permite durante a entrevista que fica difícil até escolher. Mas eu vou escolher um, que senão a gente não vai parar aqui hoje. Protásio, o associativismo tem uma importância fundamental para você. Você está falando de coisas aí que passam por idealizações, transformações estruturadas, sustentabilidade, desenvolvimento econômico sustentável. Ou seja, eu poderia aqui mencionar vários labels que você... Resume para mim a essência do associativismo e a importância estratégica para você e para o país como um todo. Como o Brasil poderia e deveria olhar para o associativismo? Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para o mundo real, né? Ou seja, o que a gente tem de expectativa. A gente não tem um bom comportamento a nível de ação política de longo prazo com visão política. A gente está numa legislação absurdamente deturpada por uma voracidade de um processo de, vamos chamar, de encargos fiscais, que é um aviso praticamente suicida. Ou seja, não é que você vá fazer disso uma condução que possa vir a ter... Já extrapolou todos os limites aceitáveis, né? Exato. Já extrapolou. E começa por um outro processo, que você não tem um limite estabelecido no gasto. Ninguém pode ter uma vida sadia se tem os indicadores gasto estão maior, indicador de uma receita contrária à mão. E ficou muito fácil você botar a caneta e dizer que taxa YZ vai ser estabelecido e acabar num processo de uma mudança como essa que nós estamos fazendo, tributária, que leva um período de tempo, que ela é construída numa relação quase que a cada semestre, dentro de você poder aferir aos seus avanços, aonde, confirmações. Tudo isso eu acho, urgentíssimo para
não deixar com que a nossa perda seja absurda, de tal ordem que a recuperação não exista, em que você tenha que fazer uma meia-culpa, de repente, e realmente mostrar que uma geração não foi só perdida, ela vai ser colocada num holocausto, num negócio terrível. Protásio, me permite só uma parte. Eu fico tão, não tem outra palavra não, irritado com isso, porque durante a pandemia eu trabalhei 17 horas por dia em 2020, 2021, acredito que 15, no mínimo. Então, assim, eu tive a oportunidade que meu setor estava fora do lockdown, era um setor considerado essencial, e eu caí ainda mais para dentro do trabalho. Esse em português, claro. Eu não fui procurado por nenhum órgão, a não ser fiscalizações completamente fora de propósito. E ninguém me retirou, a nível municipal, 0,1% do ISS. A nível estadual, ninguém mexeu em 0,1% do ICMS. O único apoio que a gente teve foi do governo federal, com PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social. Ou seja, a gente aceitou isso passivamente, Protásio. Ninguém aprendeu nada, ou seja, continuamos pagando um ISS como se ninguém tivesse fazendo um esforço nenhum. A nossa água chegava em casa, né, limpinha, e tinha gente lá da Companhia de Água e Esgoto trabalhando para quem quisesse ficar em lockdown, quem pudesse ficar em lockdown, ou seja, a elite pública brasileira ficou em lockdown. E coloca militar também dentro. Sabe? Então, eu senti muita falta, e aí não é uma crítica, é uma constatação. Então, o que você está me falando me deixa profundamente chateado, porque a gente acabou de atravessar por uma pandemia que parece que caiu no esquecimento de todo mundo. As lições foram pouquíssimas, na minha opinião. A minha filha, que teve tuberculose, que foi subnotificada, estava com a Fiocruz fechada. Ou seja, se tem uma área que não estava em lockdown, em um dos principais institutos brasileiros, a ala estava fechada para fazer reforma. A tuberculose não era tratada no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Eu posso contar isso depois em detalhes. E a gente aceitou isso, Protásio. Então, o que você está falando, Protásio, e aí onde está o elo dessa minha indignação? A resposta talvez esteja na união, e o associativismo talvez seja um dos elos dessa resposta. A gente está aceitando mais tributação, mais devaneios tributários, e o caos já está acontecendo. Essa bomba já estourou, só que ela não está sendo bem percebida. Os meus concorrentes estão mortos no Rio de Janeiro. A gente está vivo ainda num dos braços, porque talvez a gente tenha lido de uma maneira diferente, mas a gente está vivo, mas com uma arma apontada para a nossa cabeça. Então fica aqui o desabafo, isso vai gerar um corte específico nosso, com o que você está falando, Protásio, que inadmissível já passou. A gente está num outro estágio, e a tendência é de alta. A gente está discutindo alta de impostos, a gente está discutindo aqui se os subsídios para o agro são bons ou não. Pega um carro e vai no campo, vai lidar com um pequeno produtor. Sem o subsídio, com o subsídio ele está quase morto. Então as pessoas falam assim, o subsídio do agro é uma grande benesse. Não é. Sabe? Então, isso está sendo mal comunicado. Volta lá um pouquinho lá atrás. Então, assim, Protásio, a entrevista com você está trazendo esse ponto, mas eu queria também te fazer essa provocação. A Covid, a pandemia, ensinou muito pouco para os nossos mandatários. Ou eu estou sendo exagerado? Não, porque o exagero não existe. É que ela está até mais do que você está falando. Ela foi usada até como sendo um lugar onde a gente não só não aprendeu nada, como fizemos tudo errado. Ou seja, quem chegou não sentiu na carne o prejuízo que nós tivemos pela experiência global e foi colocado, inclusive, dentro de um pensamento
em que o próprio presidente, à época, foi o condenado. Ou seja, só o fato dele dizer não tome tal ou qual coisa, não veja a sua forma de como conduzir, etc., não há vamos dizer, uma transparência realmente do que aconteceu nesse processo. Quais foram os elementos da grande alteração e mudança, e não só em termos nacionais, eu falo em termos globais. Ou seja, por que isso não pode vir a ser um tema de consideração de emergência futura, em que nós vamos poder ser pegos de uma outra forma, por um outro vírus, por uma outra ação estranha, e o nosso comportamento não ter sido alterado, nem se preparado para tanto. Ou seja, está diante da humanidade uma decisão a ser tomada. Então, isso é que eu acho que é o grande encargo do processo. Ou seja, fala-se de se harmonizar ideias, princípios e formas. Eu vejo o G20 como um lugar de grande alcance, por conta de que, primeiro, ele já tem 20 anos de duração anual, né, reuniões anuais. Segundo, ela mobiliza praticamente o PIB do mundo e a população mundial mais expressiva. Todos os problemas e desafios foram colocados à mesa. O IA, por exemplo, está dentro do esquema do G20 como uma coisa presente. O processo da linguagem que se fala e se articula no encontro, ela incorpora os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Todo mundo já está dentro de um invólucro desse procedimento. Você tem o desafio da ação imposta pelos Estados Unidos, agora uma nova visão de como se comportar dentro de procedimentos. Você tem uma revisão, inclusive, de comportamentos financeiros que estão sob júdice por o próprio Estados Unidos. Eu não quero pagar mais a conta europeia. Você vê hoje uma Europa as criptos também, absolutamente diante de uma perspectiva de fracasso. Ou seja, qual é o país que hoje, dentro da Europa, poderia ser colocado com destaque de superioridade maior, de expressão de interesse maior? Ninguém. A própria Alemanha está pedindo socorro por conta das suas funções produtivas não poderem serem colocadas em risco. Ou seja, nós estamos dentro de um mundo em que, se houver uma ponderação articulada, bem dirigida, bem comandada por parte do Brasil, a contribuição que a gente pode dar é fenomenal. Ela é extraordinária, porque ela pode ser a que vai demarcar o caminho das soluções. Até mesmo diante desse nosso princípio das ações produtivas, porque nós estamos numa espécie de encruzilhada em que você tem essa sensação que você agora despejou no nosso copo, dizendo o seguinte: eu não aguento mais. Ou seja, esse esgotar chegou. Então, esse esgotamento tem que ter uma resposta mais convincente de que nossos acertos vão ser bem observados. Não adianta o Trump fugir da bandeira das Nações Unidas sozinho. Entendeu? Esse processo tem que ser revisado? Tem que ser revisado. Tem que ser reencontrado. Ou seja, você não vai fechar a torneira das energias da noite para o dia. Isso é um long play, isso é um grande passo. Existem formas e soluções feitas já à altura para mudar a parte dessa equação energética? Sim. Então, todas elas hoje conhecidas, todas elas estão à nossa disposição. O problema da água é alguma coisa que mudou de comportamento e de visão? Totalmente. Hoje você
não faz mais diferença como fazia antes. A relação, por exemplo, oceanos, que era um negócio desconhecido, hoje tem uma economia Sim. chamada azul, né? Ou seja, dentro desse procedimento, dentro dessa... E o Brasil tem tudo, né? Tem tudo. O Brasil tem todos esses elementos. E tem mais ainda. A nossa fotografia não é a que eles estão revelando. A nossa fotografia é muito melhor que muitos países. No campo da energia, em termos de inovação em procedimentos, nós somos campeões. Apesar de tentarem aí, né, mudar a legislação a toda hora, né? Essa visão, eu acho que é o caminho que você tem. Eu acho que no momento é realmente como você tem nominado o teu programa, pensar aí nesse. Paulo, vamos então partir para o encerramento. E vai ser com muita pena que a gente vai fazer essa parte final. Eu queria voltar nessa questão sua, que eu acho que ficou muito claro para todos os nossos ouvintes aqui, né, telespectadores, que é o seguinte: esse seu encadeamento, essas suas idas e vindas nas realizações, na história, é de um poder muito grande e é muito difícil disso ser visto. Ainda assim, Paulo, com todo esse histórico que você tem, essa descontinuidade em diversos momentos que você relatou aqui, essa falta de união de todos em prol de um objetivo comum, você continua sendo extremamente otimista com o Brasil, né? Eu digo que se eu tivesse 50% do teu otimismo, eu estaria feliz. Eu nunca te vi pessimista com o Brasil. Então a minha pergunta para você é: por que, além do amor que você tem pelo Brasil, não quero que você venha com a resposta que eu amo meu país, isso a gente já sabe. Eu quero saber, você acredita demais nos brasileiros, né? Nas pessoas que vêm, nas pessoas que convivem com você. Você estimula o melhor de cada um. Da onde você tira isso com tanta energia, Paulo? Eu acho que o lado social, o lado importante do homem, está dentro de um certo simbolismo dentro do campo da família, né? Ou seja, o homem, a mulher, os seus filhos, filhas, netos, netas, e tudo isso faz parte do dia a dia. Eu não vejo hoje, e confesso que eu estou absolutamente levado por isso, seguinte: melhor momento para você vir ao mundo do que agora. Ou seja, o aprendizado nosso foi de tal ordem que, se realmente te levar a sério o que se aprendeu, se transformar em fato, em um processo legal, bacana, bem construído, você vai ter uma referência muito, muito próxima a um nível eu diria, de certa forma, de felicidade maior do que aquela que nós vivemos no passado. Então, é muito rápido, é o flash que você faz entre 40 e 2030. Esse flash, na realidade, ele chega para você com uma proposta muito mais definida de conhecer aquilo que é bom, que pode vir a ser transformador e que tem condições de ser aferido e comandado por uma consciência, vamos chamar, digital maior, que é o caso da própria pergunta que você vai fazer. Se você souber fazer pergunta, para uma resposta que vai ser dada, muito bem dada, por aquele que vai receber essa pergunta no momento de hoje no mundo. Isso nunca existiu. Nós nunca tivemos uma relação em que a minha dúvida pudesse ser colocada à mesa com tanto conhecimentos juntos numa só forma. Então, uma complexidade, né? Eu acho que é um momento tão rico, tão extraordinário, que merece você realmente se dedicar. O que você tem que aprender? Como é que você faz hoje a preparação do jovem
da sua relação de conhecimento. Como é que ele vai se comportar? Quais são as oportunidades que ele não pode perder? De que forma ele pode interagir para sair dessa vida um pouco mais feliz, mais agradecido do que nós todos fizemos nos últimos anos? Paulo, eu acho que tenho certeza que essa sua resposta, ela vai dar uns 3 cortezinhos para nós aqui, espetaculares. E a essência dela que mais me chamou a atenção, que aí eu faço questão aqui, é que você, em outras palavras, diz que a régua da inteligência subiu. O básico já não vai ser mais importante. Aquele conhecimento decorado, aquela curiosidade, ela já está na resposta. E você foi subindo mais na complexidade disso. Então, a evolução da inteligência talvez seja o próximo desafio do ser humano. É verdade. Então, o cérebro, uma vez, o professor Pedro Sampaio fez uma cirurgia muito delicada. Eu era garoto e tive um problema de coluna muito difícil de ser operado naquela época. E ele era um entusiasta do cérebro. E isso foi em 1989 para 90. E aí ele falou assim comigo, depois que eu acordei da cirurgia, numa visita que ele foi lá, ele falou: Eduardo, eu tenho milhares de cirurgias já, não são mais centenas. E a sua cirurgia foi uma das mais desafiadoras. Eu coloco entre as 3 mais difíceis e você está aqui me fazendo uma pergunta sobre o futuro, né, da medicina. E eu lembro que ele me respondeu que o grande desconhecimento da humanidade estava no cérebro humano, que era a parte do corpo humano mais inexplorada. E hoje, Protásio, você me remeteu àquela conversa de 1990, sabe? Ou seja, você me levou a 35 anos atrás, né, em que você me trouxe uma nova reflexão. Eu acho que você, que está nos assistindo, recebeu esse presente do Paulo Protásio aqui. A gente teria aqui conteúdo para muito mais tempo, mas eu tenho muito orgulho de ter feito essa entrevista aqui, porque Paulo Protásio, mais uma vez, é uma das grandes referências para aqueles que o conhecem, até mesmo para os seus inimigos, viu? Que eu tenho certeza que respeitam e admiram as suas qualidades. Os amigos que aproveitem o brilhantismo de Paulo Protásio. Eu aproveito desde sempre, desde quando eu conheço. Deixa uma mensagem final para a nossa audiência, Protásio, deixando aqui a mais pura deferência que alguém pode fazer, eu faço a você. Eu acho que eu passei um fim de semana extraordinário. Eu posso fazer essa referência. A sensação que você tem em família é muito boa. E quanto mais você fizer isso, melhor é. Eu tive a oportunidade de pegar uma garota que você conhece, a filha do Paulo, meu filho, fazendo um almoço de comemoração do seu noivado em minha casa. Então, eu levantei como hipótese, não tinha na cabeça nada, eu pensei em fazer, como você pode imaginar, ter coisas que são tão espetaculares. Eu declarei meu interesse em casar com a Letícia, como eu queria, no dia 9 de novembro. E imagine que a minha neta estava propondo a mesma forma, junto com o seu noivo em minha casa, no mesmo dia. Tantos anos passados como a gente tem imaginado. Só esse fato da gente ter condições de imaginar o futuro se repetindo dentro daquela perspectiva de você estar próximo a esse mundo mais feliz, já é uma bateria carregada para muita gente. Eu espero que todos vocês tenham isso. Muito obrigado, Protásio, por ter vindo ao Pensar e Vencer. Você subiu a régua aqui da entrevista demais e eu espero não ter atrapalhado a nossa audiência. Curtam Paulo Protásio, voltem, assistam de novo aquele trecho, façam uma marcação, façam uma reflexão, porque essa entrevista aqui é pro seu lifetime, viu?